E agora a gente vai falar a respeito da informação do Pedro Rocha, Samuca, lá do GE, falando de representantes do Bayer Leverkusen que estiveram no Mineirão e gostaram do desempenho do Caio Jorge. Quem não gosta, né? Só quem não gosta de futebol não vai gostar do desempenho do Caio Jorge nessa altura da temporada. E aí, como é que fica essa situação? É, vocês pensam em algum, você, Samuca, pensa em um valor justo para o Caio sair? Tentaria algum tipo de coisa envolvendo, de repente, o Arthur? Como é que você vê essa situação envolvendo esse olhar do clube alemão para cima do atacante cruzeirense, Samuca? Ô, Valu, tem até outras informações que a gente trouxe mais cedo aí nas quentes, e vamos passar aqui para quem não acompanhou. Depois, quem quiser, aqui terminando o Mercadão, pode passar aí no vídeo das quentes do dia. Hoje até saiu muita coisa, né, sobre o Caio Jorge, que é um jogador, obviamente, que está desempenhando aí o que todo mundo tem acompanhado. O que a gente apurou é o seguinte: até agora não tem nenhuma proposta oficial, não chegou nenhuma proposta de ninguém ao Cruzeiro pelo Caio Jorge. O Cruzeiro, quando comprou o Caio, comprou 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Cruzeiro hoje tem 100% do Caio Jorge. Óbvio que ele está sendo observado por algumas equipes, mas eu nem sei se da parte do Caio, e estava vendo até muita gente comentando que ele no podcast do Denilson lá falou que não tem esse desejo mais de voltar a morar na Europa e tudo, né? E da parte do Cruzeiro é o seguinte, até a informação nova que está no Central da Toca, que a gente trouxe também. Quando o Nottingham Forest aí da Inglaterra foi contratar o Igor Jesus, uma pessoa aí, não sei se do clube diretamente ou se intermediário, fez um contato no Cruzeiro perguntando sobre o Caio e falando ali de 15 milhões de euros. E o Igor Jesus foi por 25, né? O Cruzeiro, obviamente, não deu sequência na conversa. Ah, não, a gente sondaram para ver se colava, né? E o Cruzeiro não tem interesse nenhum por esses valores. Aliás, hoje o Cruzeiro, como eu disse, está mais buscando contratação do que pensando em fazer venda. E uma coisa que eu vou falar que é muito importante: no orçamento do Cruzeiro, feito aí pela família Lourenço aí, não tem ali, temos que vender tantos milhões de jogadores para que o ano feche. Claro que quando o Cruzeiro for pensar em vender, né, em negociar atletas, e isso faz parte de qualquer planejamento de clube, vai ser importante efetuar vendas altíssimas, mas essa preocupação o Cruzeiro não tem hoje. Hoje, o Pedro sabe que o Cruzeiro vai conseguir honrar todos os seus compromissos com os aportes que ele estava já disposto a fazer quando decidiu comprar o Cruzeiro. Então, não tem isso. Nossa, chegou uma proposta de 20 milhões, não de 25, temos que vender para fechar o ano. Não, não tem essa preocupação. E além disso, o que eu tive de informação é para sentar lá na toca e tomar aquela água lá, ou com gás ou sem, da marca do BH que fica servindo lá, teria que pensar em 30 milhões de euros. Vamos te receber aqui, velho. Você está pensando o quê? A partir de 30, aí podemos servir um cafezinho, uma água. Fora isso, e mesmo assim, hein, se chegasse uma proposta assim, eu tenho dúvida se o Cruzeiro faria negócio. No meio do ano, no meio de uma temporada, para você achar um outro jogador, não sei se estaria nos planos do Cruzeiro fazer qualquer tipo de movimento de venda neste exato momento, viu, Valu? O mais animador é ver que o Cruzeiro não tem essa necessidade de negociar um jogador, né? Isso que tranquiliza o torcedor cruzeirense. É claro que nessa grande fase jogadores vão se destacar e chamar a atenção de mercados relevantes, né? E no caso do Caio Jorge não tem sido diferente. Dá para se dizer que até então ele é o principal destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E seria uma perda muito difícil de ser reposta, né?
Claro que, se tratando de valores, é difícil falar de um jogador que vai ser inegociável, né? No futebol atual é muito complicado usar esse termo, mas esse valor aí que o Cruzeiro pensa na casa de 30 milhões de euros, eu acho que é um valor justo, né? Até pegando como parâmetro o Igor Jesus, que é um atacante, para mim, que tá aí na mesma prateleira do Caio Jorge. Acho até o Igor Jesus um pouco melhor, mas o Caio vive o melhor momento e é um pouquinho mais jovem. Mas eu acho que é um bom parâmetro aí para o Cruzeiro, né? 15 milhões de euros, muito pouco, mas aí sendo próximo do dobro em relação a isso é interessante. Mas mesmo assim, o Cruzeiro precisa avaliar tudo com muito cuidado se realmente for chegar essa oferta, porque para o Cruzeiro buscar uma vaga na Copa Libertadores da América ou até mesmo um grande título ainda em 2025, o Caio Jorge é peça fundamental nos objetivos do Cruzeiro. E realmente eu não sei se é tão interessante para o Caio retornar ao futebol europeu, né? Porque ele teve uma passagem por lá que não foi legal. É claro que muito por conta de problemas físicos, mas quando em tese ele estava bem fisicamente não correspondeu. E acho que o caminho para ele ser ainda mais valorizado, quem sabe chegar à seleção brasileira, passa muito por uma sequência no Cruzeiro, né? O Caio estava lutando muito por isso, está vivendo o grande momento da carreira dele com a camisa do Cruzeiro, na parte mental, física, técnica, tendo confiança do treinador, tudo isso acaba entrando nesse pacote, né? Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas tenho confiança, né? Pode aparecer aí Bayer Leverkusen, que é até um clube muito endinheirado, né? Se realmente vier uma oferta do Bayer Leverkusen, o Cruzeiro pode muito bem buscar explorar isso, porque acabou de vender o Frimpong por 35 milhões de euros, tá para vender o Wirtz por mais de 100 milhões de euros, e aí vai aparecer como uma oferta de 15, como o Nottingham, por exemplo, sinalizou? Não dá. Mas tenho a sensação de que o Caio Jorge vai permanecer por aqui e vai conseguir ser protagonista de grandes objetivos alcançados com a camisa do Cruzeiro. E é até um dos sonhos dele, ele falou isso no podcast, né, do Denilson, que é seleção brasileira e ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então, mantendo dentro do Cruzeiro, ele está mais próximo também de realização dos seus sonhos. Eu concordo com o que os meninos falaram. Para mim é justo, sim, a questão desse valor. É um atleta que tem mostrado ali ter dado a volta por cima, vive um bom momento técnico, principalmente com relação a ter esse faro de gols, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um atleta muito jovem, acho que também não somente, né, na qualidade que ele entrega nesse exato momento, tecnicamente falando, mas também por esse potencial de revenda que acaba atraindo muitos clubes, né? Assim como o Cruzeiro pensa na hora de contratar um atleta, né? Essas características, esse perfil, o Bayer tem muito esse perfil muito específico, né? E para mim o Caio se encaixa perfeitamente. É jovem, técnico, tem potencial de revenda, e se a gente levar em consideração até como eles costumam fazer, né, indo através de mercados secundários, como é o caso do Brasil, e foi assim também com o Arthur. Então, acho que acaba encontrando aqui, através do Caio Jorge, exatamente esse encaixe perfeito, de acordo com o seu perfil, suas características de mercado. Com relação ao Arthur, é um excelente lateral, mas, de qualquer forma, também tem o perfil de ser jovem e tal, mas acho que a gente, talvez, pensando em abrir mão de um atacante, vivendo um bom momento, para trazer um lateral direito, para ter 3 laterais direitos, pelo menos nesse próximo semestre, já que temos o William, temos também o Fagner, e vir o Arthur, não sei se seria tão interessante nem tão inteligente nesse primeiro momento. O que não quer dizer que o Arthur não tenha qualidade ou que futuramente o Cruzeiro não possa fazer esse tipo de movimento. De qualquer forma, acho que o Cruzeiro não conseguiria cobrir a ausência de um atacante num bom momento, trazendo um lateral direito. Então, acho que se fosse para pensar em abrir mão de um atacante, como é o Caio Jorge, para trazer posições emergentes, um ponta direita, um ponta esquerda, eventualmente até um próprio zagueiro, acho que não é o caso da disponibilidade do Bayer nesse momento. Então, de qualquer forma, seria assim uma venda
legal por parte do Cruzeiro, porque estaríamos valorizando muito um atleta que o Cruzeiro fez um movimento bem abaixo para contratá-lo. E de qualquer forma, acho que a gente precisa colocar na balança também, né, aquilo que o Cruzeiro estaria abrindo mão, que nesse primeiro momento não seria somente de um atleta, seria de qualidade, seria também do artilheiro da equipe, seria de alguém que está muito bem aqui dentro do Cruzeiro e aparentemente vivendo muito feliz também. Acho que está para o Cruzeiro colocar na balança ali e ver, já que o Cruzeiro não tem tanta emergência de vender um atleta, acho que dá para o Cruzeiro pensar isso de uma maneira mais cautelosa. Bom, primeiro dizer que a informação do Samuel Venâncio é incrível, né, a respeito, porque não faz tanto tempo assim, meus amigos cruzeirenses, há pouco mais de 3 anos atrás, e aí eu não estou comparando jogador com jogador, tá, pessoal? Só para deixar bem claro, estou falando de cifras. O Cruzeiro vendia 75% do Thiago, que depois saiu arrebentando aí na Europa, inclusive, por 3 milhões de reais e uns quebrados. Repito, há pouco mais de 3 anos atrás. E hoje batem a porta do Cruzeiro oferecendo 95 milhões de reais. E o Cruzeiro diz que não dá nem para conversar. Não dá nem. É uma indecência. O Cruzeiro fala assim: que isso? Toma vergonha. Esse valor aí, eu nem te ouço, né? Pelo contrário, fala que o dobro disso, né? Ou seja, pouco mais de 180 milhões ali de reais daria para. Vamos, me fala a respeito das suas intenções, né? É tipo assim, uma ouvidoria, né? Então, é muito bom ver o Cruzeiro nessa condição. Claro, a gente tem que destacar isso graças ao aporte, né? Os aportes que o Pedro Lourenço vai fazer, como disse bem o Samuel Venâncio, é muito importante. A gente tem visto outros tipos de situações, vende, e tem que vender, e fala-se que é para as contas se equilibrarem, e as contas não se equilibram, é vermelho, 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 vermelho. Então a gente tem que falar dessa responsabilidade, né? Que o Pedro Lourenço matou no peito aí essa questão de saber exatamente onde que estava entrando, da maneira que estava entrando e o que seria necessário fazer. Então, muito importante. E só imagine, hein, pessoal? O Caio Jorge hoje tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. A torcida e a expectativa que eu tenho é que ele não vai parar por aí. Então, quanto ainda pode chegar ao Cruzeiro em termos de proposta? Eu estou zero interessado em vender o Caio Jorge, de coração. Mas só se essa necessidade for observada lá pelo Pedro Lourenço. Pedro Lourenço, ele já falou onde que ele quer colocar o Cruzeiro, né? Então, assim, meu amigo, com sinceridade, se eu já fui triste um dia, eu nem me lembro. Em outros tempos, né? A gente está falando aí de 15 milhões de euros. Estou dando exemplo aqui que nem faz tanto tempo assim, né? Do Thiago lá, que 75%. E aí eu não estou comparando o Thiago com o Caio, não, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Mas chegou 3 milhões e 200 mil reais por 75%. Toma logo, você quer que embrulha, você quer que leva. Como que a coisa mudou de figura dentro do clube nesse sentido? Eu vou dormir um sono tranquilo, tá? Eu tenho várias preocupações. Se eu vou na Rejuvenesce, não vou. Se eu vou conseguir emagrecer uns quilinhos até quinta-feira que vem, que tem um compromisso importante. Mas nenhuma das preocupações é do Cruzeiro ser ameaçado de ficar sem o Caio Jorge daqui até o final do ano, tá? Garanto para vocês isso.